Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora trabalhar a nossa tal da nossa mediatriz, tudo bem? Onde a mediatriz ela corresponde ao quê? A uma reta perpendicular. Já falamos isso daqui, ó. Já falamos sobre retas perpendiculares na nossa primeira aula de geometria, que são aquelas retas que formam um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então ela necessariamente tem que ser uma reta perpendicular. Agora ela é uma reta perpendicular que possui o ponto médio de um segmento de reta. Então ela tem que possuir um ponto médio. Tem que possuir um ponto médio de um segmento de reta qualquer. Então toda reta perpendicular que ela tem o ponto médio de um segmento, nós a chamamos de reta mediatriz. Então olha aqui, vamos desenhar algumas retas mediatrizes em relação a esse triângulo aqui. Então nós teremos, por exemplo, isso daqui, ó. Olha aqui, que legal. Então essa reta que eu vou desenhar aqui agora, perceba que essa reta que eu acabei de desenhar, ela é uma reta que vai dividir o lado BC ao meio, ó. E além disso, ela forma um ângulo de 90 graus com esse segmento BC. Então, por ela ser perpendicular e dividir este lado aqui ao meio, perceba que a gente tem aqui, ó, dois cabelinhos para esse lado e dois cabelinhos para esse lado. Então significa que essa medida é igual a essa medida. Por isso acontecer, nós falamos então que essa daqui é uma reta mediatriz. Então aqui, ó, vamos puxar aqui uma setinha. Então essa daqui é a nossa reta mediatriz. Pronto. Essa daqui é a nossa reta mediatriz. Beleza, amigão? Tranquilo isso daqui? Então essa vai ser a nossa reta mediatriz. Olha que legal. Agora perceba que o nome da nossa reta mediatriz vai ser determinada diferente dos outros camaradas que estudamos. A partir do quê? A partir do lado que ela vai estar formando esse ângulo de 90 graus. A partir do lado que ela possui o ponto médio. Então ela recebe o nome relativo ao lado que ela possui ponto médio e forma um ângulo de 90 graus. Nesse caso, aqui nós desenhamos a mediatriz relativa ao lado BC, porque é aquela mediatriz que parte do lado BC. Tudo bem? Então, colocando o nosso asterix aqui, aquilo ali equivale à nossa mediatriz relativa ao lado BC. Pronto. Então, aquela ali equivale à nossa mediatriz relativa ao lado BC. Aqui está, ó. Pronto, olha que legal, ó. Fechou. Mediatriz relativa ao lado BC. Fechou? Massa, mas Pedrinho, se eu quiser agora desenhar uma mediatriz relativa ao lado AB, você pode fazer isso sem problema algum. Basta você identificar o ponto médio deste camarada e formar um ângulo de 90 graus. A mediatriz ela vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Pronto. Ela vai estar mais ou menos aqui assim. E se a gente quiser mediatriz relativa ao lado AC? Essa mediatriz vai estar mais ou menos aqui assim. Olha que beleza, ó. Mais ou menos aqui. Opa. Ele tá andando aqui sozinho. Pronto, fechou. Então, nós desenhamos aqui as três mediatrizes desse camarada. Olha aqui, ó. Esse daqui é o ponto médio em relação a esse lado e forma um ângulo de 90 graus. Então, essa daqui é a mediatriz relativa ao lado AB. Aqui nós temos o ponto médio relativo ao lado AC. Se é ponto médio, ele divide este camarada ao meio. Pronto. Olha que beleza. Além disso, essa reta forma um ângulo de 90 graus em relação ao lado AC. Então, nós temos aqui uma outra mediatriz. Beleza? Tranquila essa ideia. E com isso, nós desenhamos as três mediatrizes em relação a esse triângulo aqui.
Percebeu essa ideia? Nós temos essa mediatriz e essa mediatriz aqui também. Olha, veja que eu fiz questão de prolongá-la de tal forma que não necessariamente a mediatriz toca no vértice. É possível que uma mediatriz toque no vértice? Sim, é possível. Só que no caso que você tiver uma mediatriz tocando no vértice, isso só vai acontecer se o seu triângulo for isósceles. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então, uma mediatriz tocando no vértice, necessariamente ele vai ser isósceles. Na verdade, a partir do momento que dois desses camaradas coincidirem, que a gente foi estudando aqui, esse triângulo necessariamente vai ser isósceles. Mas isso será uma cena dos nossos próximos capítulos. E aqui, o ponto de encontro das nossas mediatrizes corresponde a esse ponto que eu chamei de selinha. Aqui, ó, ponto selinha. E esse ponto de encontro das nossas mediatrizes, corrige aí, por favor, mediatrizes, corresponde ao nosso circuncentro. Então, ponto de encontro das mediatrizes, nós o chamamos de circuncentro. Agora, por que que o chamamos de circuncentro? Porque esse camarada, ele corresponde ao centro da circunferência, olha aqui o que essa circunferência ela é, circunscrita. Por isso que nós o chamamos de circuncentro. Pronto. Aqui, fechou. Por isso que nós o chamamos de circuncentro, porque esse camarada equivale ao centro da circunferência circunscrita, que também podemos chamá-lo de circuncírculo. Beleza? Tanto faz esses nomes aqui. Ou circunferência circunscrita, ou resumidamente, circuncírculo. Veja que ela é realmente o centro de uma circunferência que está o quê? Circunscrita ao meu triângulo. Agora, o que é uma circunferência circunscrita? É uma circunferência que fica do lado de fora do nosso polígono, passando por todos os seus vértices, que possui os vértices desse polígono. Então, essa circunferência ela é circunscrita porque ela possui os 3 vértices do triângulo. Para uma circunferência ser circunscrita a um quadrilátero, ela tem que possuir os 4 vértices desse quadrilátero. Como essa circunferência possui os 3 vértices do meu triângulo, significa que ela é circunscrita ao meu triângulo. Beleza? Então, essa circunferência que chamamos de circunferência circunscrita. E olha que massa! O que vai acontecer se a gente desenhar os raios dessa circunferência? Olha que legal! Desenhei esse raio. Desenhei este raio. E finalmente desenhei este raio. Pronto. E perceba que ao desenhar todos os raios que chegam aos vértices do meu triângulo, isso sugere o quê? Sugere que o circuncentro ele é equidistante dos vértices do meu triângulo. E essa distância equivale exatamente a quem? Ao raio dessa circunferência. Então, perceba que este camaradinho aqui, ó, que é o nosso circuncentro, é esse pontinho aqui que é o circuncentro, ó. Esse pontinho aqui que é o circuncentro. Esse camaradinha, ele é equidistante dos vértices. E essa distância equivale exatamente a quem? Equivale exatamente ao raio da circunferência circunscrita. E essas são todas as propriedades que você tem que saber desse camaradinha. Então, de novo, a mediatriz equivale ao quê? A uma reta perpendicular que possui o ponto médio de um segmento. Aqui estão as retas perpendiculares que dividem o segmento ao meio. Isso é uma reta perpendicular. E o encontro das mediatrizes de um triângulo toque um único pontinho, o qual este ponto nós o chamamos de quê? Circuncentro. E este ponto, ele é o centro da circunferência circunscrita.
Além disso, esse ponto ele é equidistante dos vértices, onde essa distância equivale ao raio da circunferência circunscrita ou circuncírculo. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Bem, mas ainda não terminamos. Este daqui é o nosso terceiro ponto notável do triângulo. Falta ainda comentarmos um quarto pontinho, mas não nessa videoaula. Beleza, amigão? Então, forte abraço e continue estudando aí. Até mais, valeu!